Foi na juventude que Jabezão tomou sua decisão. Não esperaria que a coragem viesse até ele. Tomaria sua espada, moldaria seu próprio destino. Dizem que sua primeira batalha não foi travada em um campo aberto, mas em sua própria alma, o medo lutando contra o desejo de algo maior. No fim, só restou uma escolha: partir. Mas para onde? Quem seguir? E foi então que começou a ouvir rumores sobre um jovem pastor que desafiara gigantes. Um fugitivo que reunia homens no deserto, preparando-se para tomar o que lhe fora prometido. Um rei sem coroa, mas com a unção de Deus. Seu nome era Davi. As noites no deserto eram frias. O céu, uma tapeçaria escura cravejada de estrelas, observava em silêncio os passos apressados de Jabezão. Ele não olhava para trás. Não havia nada a ser deixado. Nenhum conforto, nenhuma segurança. Apenas um passado comum e um futuro incerto. Mas no peito, algo queimava mais forte que o medo: a vontade de lutar. Os rumores sobre Davi corriam entre os homens como brasas espalhadas pelo vento. Diziam que ele não era um rei como Saul. Não se escondia atrás de soldados, não se refugiava em palácios. Era um guerreiro, um líder que conhecia a poeira do caminho, o peso da espada e o cansaço da fuga. E mais do que isso, Davi era ungido por Deus. Os que o seguiam não eram nobres, não eram ricos. Eram homens quebrados, endividados, perseguidos, gente que o mundo descartava, mas que ao seu lado se tornavam parte de algo maior. E era ali que Jabezão queria estar. A viagem até os esconderijos de Davi foi longa. Entre vales e rochedos, cada sombra parecia esconder um inimigo. Saul queria Davi morto, e qualquer um que se juntasse a ele era considerado um traidor. Mas Jabezão não recuou. Sua decisão já estava feita. Quando finalmente chegou ao acampamento, a cena que encontrou não era de um exército organizado, mas de um bando de guerreiros forjados na adversidade. Homens de olhares atentos, mãos calejadas, prontos para a luta. E no centro de tudo, Davi. Não um rei engrandecido, mas um homem simples, com o olhar afiado como uma lâmina. Quando falava, sua voz carregava algo que Jabezão nunca ouvira antes. Autoridade e fé misturadas como fogo e aço. Ali, entre aqueles homens, Jabezão entendeu. Não bastava querer lutar, era preciso provar seu valor. E a primeira oportunidade veio mais rápido do que esperava. O deserto não era apenas um refúgio, era também um campo de batalha. Os inimigos de Davi não estavam distantes, e logo a lâmina de Jabezão seria testada pela primeira vez. Na primeira luz da manhã, Jabezão já estava de pé. O cheiro de madeira queimada e suor pairava no ar do acampamento. Homens afiavam espadas, verificavam aljavas, amarravam sandálias com gestos automáticos, como se a guerra fosse tão comum quanto respirar. Ele ainda não era um deles, não completamente. Era um estranho, um recém-chegado. E em tempos de batalha, confiança não era algo dado de graça, era conquistado. Davi não precisava de palavras para testar um homem. As oportunidades vinham por si mesmas. E naquela manhã, a chance de Jabezão chegou. Sentinelas trouxeram notícias de uma tropa filisteia se movendo pelos vales ao sul, saqueando aldeias, deixando apenas cinzas e corpos no caminho. A resposta foi imediata. O acampamento se transformou em um turbilhão de preparativos. Cavalos eram selados, espadas empunhadas, lanças divididas entre os guerreiros. O silêncio carregava a atenção de quem sabia que, antes do pôr do sol, o chão estaria tingido de sangue. Jabezão foi designado para a retaguarda, um lugar onde, teoricamente, o risco era menor. Mas a guerra não conhece a previsibilidade. O ataque começou antes do esperado. Os filisteus surgiram como sombras entre as rochas, ágeis e brutais. O caos explodiu. Gritos, metal chocando contra metal, poeira subindo em nuvens espessas. Jabezão não teve tempo para hesitar.
Seu primeiro golpe foi desajeitado, pesado, mas o segundo encontrou o alvo, e o terceiro, e o quarto. Ele sentiu a adrenalina tomar conta, os instintos assumindo o controle. O campo de batalha virou um turbilhão de corpos em movimento, e ele estava no meio, lutando não só pela vida, mas pelo direito de estar ali. Quando a poeira assentou, os filisteus recuaram. Davi observava seus homens. Jabezão, ofegante, coberto de suor e sangue, ergueu a lâmina, ciente de que algo havia mudado. Ele não era mais um estranho, mas ser aceito entre os guerreiros era apenas o começo. O verdadeiro teste ainda estava por vir. Naquela noite, o acampamento de Davi estava mais vivo do que de costume. Homens sentavam em volta das fogueiras, rindo, afiando lâminas, relembrando cada detalhe da batalha. Jabezão, agora sujo de sangue seco e poeira, sentia o peso da exaustão nos ossos, mas havia algo diferente dentro dele. Lutou, sobreviveu, e mais do que isso, sentia-se parte de algo maior. Mas entre os guerreiros de Davi, uma vitória nunca significava descanso. Sempre havia outra luta esperando logo adiante. Naquela mesma noite, um mensageiro chegou às pressas, trazendo novas notícias. Um destacamento filisteu havia tomado uma posição estratégica em um dos vales próximos, bloqueando o caminho para a cidade de Belém. Não era uma batalha como as outras. Davi conhecia bem aquele lugar. Era sua terra natal, a fonte de onde bebera água quando o menino agora pertencia ao inimigo. Ninguém precisou perguntar o que fariam. No silêncio das primeiras horas da madrugada, um pequeno grupo de guerreiros já estava pronto para partir. Entre eles, Jabezão. Desta vez, não ficaria na retaguarda. Era uma incursão perigosa, não uma guerra aberta. Um punhado de homens contra uma fortaleza inteira. Mas coragem, naquela companhia, valia mais do que números. O caminho até o vale foi percorrido em silêncio. O luar banhava a terra com um brilho pálido, tornando as sombras ainda mais profundas. Ao longe, podiam ver as tochas dos filisteus tremulando como olhos atentos. Cada passo precisava ser calculado. Não podiam ser vistos antes da hora certa. Não podiam falhar. Quando finalmente alcançaram os limites do acampamento inimigo, os guerreiros se entreolharam. Era o momento. Espadas foram desembainhadas, o ar parecia prender a respiração. E então, num piscar de olhos, o silêncio foi rasgado pelo som do aço. O primeiro golpe caiu como um trovão na escuridão. A lâmina de Jabezão encontrou carne, e o grito abafado do primeiro filisteu mal teve tempo de ecoar antes que outro golpe silenciasse qualquer chance de alarde. O ataque tinha começado. O acampamento inimigo despertou em meio ao caos. Guerreiros saindo de suas tendas desordenados, tentando entender de onde vinha o ataque, mas era tarde demais. Jabezão se movia como se tivesse nascido para aquilo. Cada passo era certeiro, cada golpe preciso. O treinamento, as batalhas, as noites em que dormira segurando sua espada, tudo o havia preparado para este momento. Ele não lutava sozinho. Ao seu redor, os outros valentes de Davi rasgavam o acampamento inimigo como uma tempestade. O fogo das tochas tremulava, lançando sombras gigantescas nas rochas do vale. E por um momento, parecia que os próprios guerreiros de Deus tinham se tornado espectros vingadores, incontroláveis e imparáveis. A missão, no entanto, não era dizimar o inimigo. Eles tinham um propósito maior: alcançar o poço de Belém. Foi então que Jabezão percebeu. Entre lanças e escudos, um pequeno grupo de guerreiros se destacava, abrindo caminho em meio ao caos. Eram os 3 mais próximos de Davi, avançando com um objetivo claro. Ele os seguiu sem hesitar. A fonte estava logo adiante, guardada por filisteus ainda atordoados. O combate foi rápido. Jabezão não perdeu tempo. Sua lâmina abriu espaço e o cântaro foi enchido com a água que Davi tanto desejava. Mas o que aconteceria depois foi algo que ninguém esperava. A volta foi tão intensa quanto o ataque. Os inimigos, agora despertos, reuniam forças.
As flechas cortavam o céu e cada passo era uma luta pela sobrevivência. Mas no fim, eles conseguiram. Chegaram ao acampamento de Davi, apresentaram a água ao rei. E foi então que Jabezão viu algo que jamais esqueceria. Davi segurou o cântaro, olhou para a água como se fosse um tesouro e, para a surpresa de todos, derramou-a sobre a terra. O silêncio que se seguiu foi tão intenso quanto a batalha. O líquido cristalino escorria pelo chão árido, absorvido pela terra como uma oferenda invisível. Jabezão ficou imóvel, o peito ainda arfando da corrida, os músculos tensos. Lutou, sangrou, arriscou a própria vida para trazer aquela água. E agora, diante de seus olhos, Davi a derramava sem tomar um único gole. Mas então, algo na expressão do rei fez tudo se encaixar. Não era desprezo, não era ingratidão, era reverência. O olhar de Davi refletia algo mais profundo do que simples sede. Como poderia eu beber o sangue destes homens que arriscaram suas vidas? Sua voz ecoou pelo acampamento, carregada de algo maior que qualquer ordem ou estratégia. Aquele gesto não era uma rejeição ao sacrifício dos guerreiros. Pelo contrário, era um reconhecimento de que a coragem deles não era algo banal, não era algo a ser consumido como se fosse apenas mais um ato de guerra. Jabezão entendeu. E naquele momento, percebeu por que Davi não era como Saul. O rei que escolhera seguir não era um homem que buscava poder por poder. Ele sabia que a lealdade de seus guerreiros não era um direito, mas um presente. E presentes assim não podiam ser tratados com leviandade. O acampamento inteiro sentiu o peso daquele momento, mas a guerra não terminou. Se os filisteus haviam sido desafiados, certamente responderiam. E havia outros inimigos à espreita. Moabitas, amonitas, edomitas. Todos queriam um pedaço do reino que Davi começava a construir. Jabezão não tinha dúvidas de que mais batalhas viriam. E se Davi precisava de guerreiros dispostos a enfrentar qualquer inimigo, ele estava pronto. O sangue que cobria suas mãos ainda não havia secado, mas a próxima luta já se aproximava. A poeira das batalhas nunca se assentava por muito tempo. Assim que os filisteus foram derrotados, outros inimigos se levantaram contra Israel. Moabitas, edomitas, amonitas, todos olhavam para Davi e viam nele uma ameaça. Eles sabiam que, se não o parassem agora, seu reinado se fortaleceria. E foi exatamente isso que aconteceu. As campanhas militares se intensificaram. Cada batalha era um novo teste de fogo. E Jabezão se tornava cada vez mais uma peça essencial nesse jogo de guerra. Seus instintos afiados, sua resistência inabalável e sua coragem o colocavam sempre na linha de frente. Entre os guerreiros, seu nome já não era apenas mais um entre os muitos. Ele começava a ser reconhecido, respeitado, temido. Foi durante a guerra contra os amonitas que Jabezão viveu um dos momentos mais decisivos de sua vida. Os amonitas, aliados aos sírios, haviam fortificado suas cidades e resistiam ferozmente. Davi enviou Joabe, seu comandante, para liderar o ataque. O cerco a Rabá, a capital dos amonitas, se arrastava por semanas. Os inimigos resistiam com todas as forças e a vitória parecia distante. Foi então que Jabezão recebeu uma missão quase impossível. As muralhas da cidade eram espessas, protegidas por arqueiros e lanças afiadas, mas havia um ponto vulnerável, a entrada da fortaleza. O problema estava guardada por dezenas de guerreiros amonitas, preparados para matar qualquer um que ousasse se aproximar. Era o tipo de desafio que fazia seu sangue ferver. Com um pequeno grupo de valentes, Jabezão se infiltrou durante a noite, movendo-se como sombras na escuridão. A primeira lâmina cortou o silêncio antes que o primeiro grito pudesse ser dado. O combate foi brutal, cada segundo uma luta pela vida. Mas Jabezão não recuou.
Com golpes rápidos e certeiros, abriram caminho até o portão, permitindo que o exército de Israel avançasse. O amanhecer revelou a cidade em ruínas, tomada pelos guerreiros de Davi. A bandeira de Israel tremulava no topo da fortaleza, e Jabezão, coberto de poeira e sangue, sabia que aquela não seria sua última grande batalha. A guerra estava longe de acabar. O cheiro de fumaça ainda impregnava o ar quando Jabezão saiu da fortaleza conquistada. Os gritos de guerra haviam cessado, substituídos pelo som dos soldados recolhendo os despojos da vitória. A cidade de Rabá agora pertencia a Davi. O rei finalmente consolidava seu domínio, mas algo no ar parecia diferente. Não era apenas mais uma batalha vencida, era o fim de uma era e o começo de outra. Os inimigos de Israel estavam enfraquecidos. Os filisteus haviam sido humilhados, os amonitas subjugados e as outras nações vizinhas sabiam que desafiar Davi significava enfrentar a ira de um exército treinado nas chamas do deserto. Jabezão olhava ao redor e via os rostos de seus companheiros, homens que um dia haviam sido exilados, renegados, sem lar nem destino. Agora eram os guerreiros mais temidos da região, mas o tempo não poupava ninguém. As batalhas haviam levado muitos. Alguns foram mortos em combate, outros simplesmente desapareceram pelo caminho. Até mesmo Davi já não era o mesmo. O menino pastor que enfrentara Golias agora era um rei experiente, mas também um homem marcado por perdas e decisões difíceis. E Jabezão, que havia lutado ao lado dele por anos, começava a sentir o peso do tempo sobre os ombros. As cicatrizes acumuladas contavam histórias que só os guerreiros entendiam. Cada uma delas era um lembrete de que o corpo tinha limites. Jabezão não era mais o jovem que empunhara sua espada pela primeira vez no deserto, mas ainda havia força em seus braços e fogo em seu coração. Ele sabia que, enquanto houvesse inimigos de Israel, enquanto houvesse uma causa justa para lutar, sua espada não poderia descansar. Mas o perigo nem sempre vinha de fora. O maior desafio de Davi ainda estava por vir. E desta vez, não seria uma batalha travada no campo contra exércitos estrangeiros, mas sim dentro do próprio reino. O tempo das grandes guerras contra os inimigos externos parecia ter dado lugar a algo mais sombrio, mais traiçoeiro. Não eram mais os filisteus ou os amonitas que ameaçavam Davi, era sua própria casa. Jabezão via os sinais. O rei, que antes liderava cada batalha na linha de frente, agora passava mais tempo dentro do palácio. As marcas do tempo estavam em seu rosto, mas não era apenas a idade que o pesava. Algo invisível o consumia. Havia rumores, murmúrios pelos corredores. Alguns falavam de intrigas na corte, outros de escolhas erradas. E então veio o golpe mais doloroso. Absalão, seu próprio filho, se levantou contra ele. O caos se espalhou como fogo em campo seco. Davi, o rei ungido por Deus, teve que fugir de Jerusalém, humilhado, traído pelo sangue do seu sangue. Para Jabezão e os valentes, aquilo não era apenas uma crise política, era uma guerra, mas uma guerra diferente, pois desta vez o inimigo não era um povo estrangeiro, mas um príncipe de Israel, cercado por aqueles que um dia juraram lealdade ao rei. As estradas que antes foram caminhos de conquista tornaram-se rotas de fuga. Jabezão caminhava ao lado dos homens que um dia viram Davi erguer um império. Agora viam-no fugindo como um exilado, como se os anos de luta não significassem nada. Mas a história ainda não havia acabado. A batalha final entre pai e filho se aproximava. Os valentes sabiam que, quando o momento chegasse, não hesitariam. E Jabezão, que por tantas vezes enfrentou exércitos inimigos, sabia que esta seria uma das lutas mais difíceis, pois a espada não apenas corta a carne, ela também divide corações. O campo de batalha estava tomado pela névoa da manhã.
um silêncio tenso pairando sobre as colinas de Efraim. A guerra entre pai e filho chegara ao seu clímax, e Jabezão sentia o peso daquele momento como nunca antes. Já enfrentara inimigos em inúmeras batalhas, já derrubara guerreiros poderosos, mas agora, ao seu redor, via israelitas lutando contra israelitas, irmãos derramando o sangue uns dos outros. Não havia glória naquela guerra, apenas dor. A ordem de Davi era clara: não toquem em Absalão. Mas guerra não respeita sentimentos e destino não se dobra à vontade dos homens. O jovem príncipe foi encontrado preso nos galhos retorcidos de um carvalho, vulnerável, indefeso. Joabe, comandante de Davi, não hesitou. Jabezão não estava lá quando a lança atravessou o corpo do filho do rei. Mas quando a notícia se espalhou, ele viu o impacto nos olhos de Davi. Não era o olhar de um rei vitorioso, mas de um pai dilacerado. O exército rebelde foi esmagado, Jerusalém retomada, o trono restaurado. Mas algo havia mudado. O brilho nos olhos de Davi nunca mais foi o mesmo. E Jabezão sabia que, por mais que o rei ainda governasse, a chama que o tornara o grande líder de Israel estava enfraquecendo. Os anos passaram, e o tempo, que já cobrava seu preço, não parava para ninguém. Os valentes que um dia ergueram o reino agora eram poucos. Alguns caíram em batalha, outros foram consumidos pelo próprio destino. Jabezão, antes jovem e feroz, agora carregava consigo as marcas de uma vida inteira dedicada à guerra. Mas ele sabia que seu nome jamais seria esquecido. Assim como os outros guerreiros de Davi, ele se tornara mais do que um homem, se tornara uma lenda. E as lendas não morrem. Elas vivem nas histórias contadas àqueles que virão depois, nos feitos que moldam o futuro, nos ecos de um passado que nunca será apagado. O tempo passou como um rio que nunca para de correr. Davi envelheceu e com ele os homens que lutaram ao seu lado. Os grandes guerreiros que um dia foram temidos nos campos de batalha, agora eram apenas nomes sussurrados pelos jovens soldados que nunca conheceram suas façanhas. Mas lendas não morrem. E Jabezão, seu nome, assim como o dos outros valentes, ficou gravado na história de Israel. Ele não buscava glória, nunca lutou por fama ou reconhecimento. Sua vida foi feita de batalhas silenciosas, de lealdade inabalável, de sacrifícios que poucos viram. E talvez seja essa a maior lição que ele deixou. Não é o tamanho da espada que faz um grande guerreiro, nem o número de vitórias que um homem acumula. O verdadeiro valor está naquilo que ele escolhe defender, na fidelidade à sua missão, mesmo quando ninguém está olhando. Jabezão nos ensina que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Que força não está apenas nos músculos, mas na resiliência de quem não desiste. Que um guerreiro de verdade não luta por si mesmo, mas por algo maior, seja um rei, uma promessa ou um chamado. Ele não foi rei, não usou coroa, mas construiu um reino com suas mãos e seu sangue. E assim, sua história atravessa o tempo. Em cada luta enfrentada, em cada batalha travada no coração dos que não desistem. Porque todos nós, de alguma forma, temos nossas guerras para lutar. Todos carregamos nossas espadas invisíveis e nos vemos diante de muralhas aparentemente intransponíveis. Mas é nesses momentos que devemos lembrar de Jabezão e seguir em frente, sabendo que a verdadeira vitória não está apenas em vencer, mas em permanecer firme até o fim. Se você gostou da história de Jabezão e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.